Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, a ação de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, diante da tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Meditação do dia 12 de abril de 2022. Livro do Céu, volume 4, trecho 157, 4 de dezembro de 1902. Jesus manifesta as razões do seu agir. Estava pensando em minha mente nesta obediência, dizendo: eles têm razão de me ordenar isso, e logo não é uma grande coisa que o Senhor me faça obedecer, no modo quando por eles, além de que eles dizem, ou que te faça obedecer, ou que diga a razão pela qual quer que venha. O sacerdote, para te fazer recuperar deste estado. Enquanto isso, eu pensava, meu adorável Jesus se moveu dentro de mim, dizendo. Então, aqui, a Luísa está justamente ensinando para nós essa questão da obediência, né? Que não, no caso dela, era o sacerdote, quando não era o sacerdote, era Jesus. Então, a Luísa tinha essas duas direções, né? Jesus, que colocava ela na obediência, que pedia coisas para ela, e o sacerdote, né? Então, nós temos essa dimensão também, porque nós temos que ver Jesus, temos que ser Jesus, né? Que é uma coisa que a gente entendeu esses dias. Temos que ser Jesus e temos que ver Jesus, né? Então, o que era que ele estava fazendo com que a Luísa entendesse? Luísa, é preciso que você me obedeça, né? E que você obedeça o sacerdote. Então, teve muitas situações que a Luísa, teve trechos do Livro do Céu que eu li em outros volumes, que muitas vezes a Luísa queria ir embora, a Luísa queria ir para o céu, mas o sacerdote vinha e colocava ela naquela obediência. E Jesus não podia levar ela, por causa da obediência do sacerdote, né? Aí, a gente vai entender essa importância do sacerdócio. Porque por mais que o sacerdote ele não tenha aquela vida santa, vamos dizer assim, mas ele é o sacerdote, né? Então, é uma coisa assim complexa da gente entender, porque tipo assim, se o sacerdote, se a gente vai lá, esses dias eu estava assistindo uma pregação de um padre falando assim, acho que foi na Canção Nova, foi na Canção Nova ontem, uma pregação do padre Adriano Zandoná, na missa de ontem.
da família, né? Da família que faz dia de segunda-feira, depois das 3, depois do texto da misericórdia. E ele estava falando, eu achei muito coerente isso, porque não é, tipo assim, não é tudo que os sacerdotes têm coragem para falar, né? E ele falou assim numa espontaneidade que eu achei interessante. Tem muitas pessoas, né, que não é tudo que o padre Adriano Zandoná fala que está de acordo, né, com o que a gente vive na Divina Vontade. Mas ontem ele falou essa questão de quando a gente tem um pai espiritual, né, uma pessoa que nos acompanha espiritualmente, né, o padre, e o padre passa a mão na nossa cabeça, né? A gente vai confessar um pecado, né, o que é um pecado, não estou falando de miséria, né, gente, estou falando de pecado. Pecado, o que é pecado? Pecado é aquilo que você tem consciência que é pecado e você faz conscientemente, que a gente já viu isso, né? É o pecado voluntário, né? Mas ele até orientou assim que a gente tivesse cuidado com alguns tipos de sacerdotes que passam a mão na nossa cabeça, né? Alguns tipos de sacerdote que não sabe discernir o que é miséria, o que é vício e o que é pecado. Porque a gente vê muito isso, eu vejo muito isso aqui na minha cidade. Porque as pessoas, elas confessam pro padre misérias e não pecado. Vícios que a pessoa não consegue vencer e não pecado, né? Então, tem debilidade da nossa personalidade humana, né? Que nós temos que não é pecado, é vício. E a gente tem que pedir a Jesus para que a cada dia ele se transforme em nós, né? Que a cada dia ele venha tomar todo o nosso ser para que a gente fique igual a ele, né? Vivendo como ele. E aí, é isso que Jesus está falando sobre essa questão, que a Luísa, ela tinha que obedecer. E ela ficou pensando, ela ficou ruminando ali dentro da cabeça dela, né? E aí Jesus vem, aí a gente vê também essa questão da necessidade do diálogo com Jesus, de perguntar, né? De ler uma coisa e perguntar, como Jesus já falou em várias vezes na comunidade, que aquele tema ele nunca se esgota. A gente vê que a questão da obediência, Jesus fala muito em vários trechos, né? Então, assim, a gente precisa ter esse discernimento, esse conhecimento, quando que o padre está falando na vontade divina e quando que o padre está nos orientando de forma humana. Então, assim, o padre Adriano, ele falou sobre essa questão da gente ter cuidado com o sacerdote que passa a mão na nossa cabeça. Porque o verdadeiro sacerdote, ele falou com essas palavras, o verdadeiro sacerdote é aquele que leva a alma à conversão, não é aquele que passa a mão na nossa cabeça, mas é aquele que leva a gente à conversão. E é isso que acontece na nossa comunidade, com Jesus na nossa comunidade. Jesus não passa a mão na nossa cabeça. Quando a gente está errado, Jesus fala, porque aí a gente se liberta daqueles vícios, daquela tendência, né, da nossa vontade humana, né? Então, e isso causa cura, eu posso dizer por mim, que já ouvi várias. Então, vamos aqui ver o que Jesus fala para Luísa e fala para nós também. Minha filha, eu queria que eles mesmos tivessem encontrado a razão de meu agir, né? Ele queria que os sacerdotes tivessem encontrado a razão do agir de Jesus, entendesse o para quê, que é isso que a gente está entendendo aqui. Aqui nós estamos entendendo o para quê que Jesus permite cada coisa. Porque em minha vida, desde que nasci até que morri, tendo encerrado em mim a vida de toda a igreja, tudo se encontra, as questões mais difíceis
confrontada com algum acontecimento da minha vida. Então, tudo que está acontecendo na igreja hoje tem que ser confrontado com a vida de Jesus, né? Com a vida de Jesus. Em todos os quesitos, né? Principalmente na questão sacerdotal também, né? Porque o sacerdote, ele tem que passar para nós a vida de Jesus. Então, se está acontecendo coisas na igreja que não tem nada a ver com a vida de Jesus, então, nós estamos fora, né? O filho da divina vontade, ele tem que ter esse posicionamento. Por isso que é necessário estudar e conhecer bastante e estar também atenta ao que está acontecendo na igreja. Porque muita coisa que está acontecendo na igreja está fora da vontade de Deus. Deus permite, né? Está sendo permitido, que a gente tem que entender isso. Está sendo permitido, mas está fora da divina vontade. Não era para estar acontecendo, mas por causa da dureza do coração do homem, né? Jesus permite para que a igreja passe por esse processo de purificação. Então, tudo tem um para quê. Nada é perdido, nada do que está acontecendo na igreja, permitido por Deus, né? E nada do que está acontecendo também na nossa vida é perdido. Onde se possam uniformizar, né? Então, os acontecimentos da igreja têm que ser uniformizados com a vontade de Deus, com a divina vontade, né? Então, a gente precisa entender que tudo o que está acontecendo na igreja é permitido por Deus, mas que desde os 2000 anos, 2022 anos que Jesus veio, não era para acontecer, porque a igreja era para estar enxertada na vida de Jesus, né? Então, a vida de Jesus, ela teve ressurreição, mas ela teve sofrimento também, purificação, né? Se uniformizar. Se resolvem as coisas mais enredadas, se soltam, e as mais escuras e obtusas, olha só, e as mais escuras e obtusas, em que a mente humana quase se perde, né? Nessa escuridão encontram a luz mais clara e resplandecente. Isso significa que não tem por regra de ser o obrar minha vida, né? Então, o obrar da igreja tem que ter por regra a vida de Jesus, né? E infelizmente é o que a gente menos está vendo, né? De outra maneira, teriam encontrado a razão, né? Mas, já que eles não encontraram a razão, é necessário que eu fale e a manifeste, né? Então, pela igreja não ter encontrado a razão, tipo assim, não ter entendido, a igreja, de certa forma, ela ainda está sobre esse véu, né? Obscurecido, né? Infelizmente, obscurecido pela vontade humana de quem está à frente da igreja, por não conhecer o livro do céu e por não conhecer essas verdades, né? Então, foi necessário que Jesus falasse para as místicas, né? Para várias místicas, né? As místicas que nós estamos estudando e várias outras. Mas as místicas nós temos que também ter essa cautela. Nós temos que ver se o que as místicas estão ensinando, outras místicas que nós não estamos estudando aqui, né? Se estão ensinando realmente essa vida de Jesus, mostrando essa vida dura e crua que é a vida de Jesus, né? Então, se não tiver nesse formato, a gente tem que ter cautela. Não é que a gente vai desconsiderar, mas a gente tem que ter cautela. Aqui, tudo que nós estudamos, a Josefa, a Valtorta, a vida íntima, tudo está revelando para nós a vida de Jesus, realmente nua e crua como ela era, né? Sem tantos enfeites e sem tantos lacinhos, né, que a gente vê por aí. Depois disso, se levantou, e com império tanto
que temia, disse. Aí ela ficou temendo, né? Ela ficou pensativa com aquilo que Jesus falou para ela, né? Que por causa da igreja não conhecer as razões, né, da vida de Jesus, não entendesse para que tudo está acontecendo na igreja, né? Então ela tinha que existir. A Luísa ele veio para falar com a Luísa, né? Essas verdades que a igreja precisa conhecer, né? Eu creio firmemente nisso. É o que Deus coloca sempre no meu coração, que o livro do céu ele vai ser conhecido. Tanto é que o Padre Pio falou isso, que a Luísa ia ser conhecida, né? Então, realmente a Luísa está sendo conhecida. A Luísa só está sendo pouco conhecida aqui no Brasil. Agora, só que Jesus não quer só o conhecimento. Ele quer a vida vivida, praticada, né? Então, tem isso também. Depois disso, se levantou e por império, tanto que eu temia, disse. O significado, o estende-te, sacerdote. Você está abaixo do sacerdote, né? Então, ela entendeu que ela estava abaixo do sacerdote. Depois, tornando-se um pouco mais doce, acrescentou, né? Aí, esse abaixo do sacerdote, né? A gente vê essa importância do sacerdote conhecer o livro do céu. Porque só vai haver essa mudança de visão do sacerdote conhecendo essas místicas que a gente está estudando, infelizmente. Minha potência se estenda por toda parte, Jesus falou. Minha potência se estenda, olha só, minha potência minha potência se estendia por toda parte e de qualquer lugar que me encontrasse, podia realizar os mais estrepitosos milagres, né? Então, Jesus ele não precisava estar em um lugar concreto para fazer milagre. Onde ele entrava, ele via a necessidade do povo. Não só milagres físicos acontecia, mas milagres espirituais. No entanto, em quase todos os milagres, quis assistir pessoalmente, como ao ressuscitar Lázaro. Então, alguns milagres, né? Como ressuscitar Lázaro, quando ele ressuscitou Lázaro, quando ele removeu a pedra, ele assistiu pessoalmente, ele ficou ali assistindo o que ia acontecer, né? Quando a pedra foi removida e quando Lázaro ganhou vida, né? Em alguns milagres que Jesus fez, ele assistiu pessoalmente. Ressuscitar Lázaro, vamos aqui, ó. Minha potência se estendia por toda parte e de qualquer lugar que me encontrava, podia realizar os mais estrepitosos milagres, né? Então, em qualquer lugar que ele chegava, ele podia fazer os milagres, né? De acordo com a fé das pessoas. É o crer. E tem pessoas que por isso que não recebem nem a cura física, nem a cura espiritual. Porque não tem fé e não se coloca na vontade de Deus, né? Não se coloca na vontade de Deus. Tem que se colocar na vontade de Deus. Tem que se colocar na divina vontade. Não adianta eu ficar pedindo para Deus a cura física, a cura física, a cura física. Apesar de todos os problemas de saúde que eu tenho, e eu não ter a cura espiritual. Jesus já falou para mim que todo esse processo que eu passo de enfermidade, né, de doença, né, que a divina vontade ela me cerca, é justamente para mim não perder o foco do espírito, não focar em mim, no meu corpo, né? No entanto, em quase todos os milagres, ó, ele diz em quase todos, ele não está dizendo que foi todos. Em quase todos os milagres, quis assistir pessoalmente, como ao ressuscitar Lázaro. Fiz
remover a lápide e fiz desatar. E depois, com o império da minha voz, voltei a chamar-lhe a vida. Então ele foi, né? Ele primeiro ele fez a primeira etapa foi remover a pedra. Então, todos os que estão mortos, né? Tipo assim, mortos na vontade humana, aquela pessoa que ela tá morta em si mesmo e ela chega na divina vontade, o primeiro passo de Jesus, o primeiro passo para poder ressuscitar essa pessoa é remover as pedras, é remover os eus, né? As lápides, né? É remover as nossas lápides, as lápides da nossa vontade humana, né? Que faz a gente morrer mesmo. E aí depois ele desata as ataduras, aquilo que nos prende, aquilo que nos amarra. E depois, com o ímpeto da voz dele, né? Aí ele chama-nos à vida, igual como ele fez com Lázaro. Então, por isso que é necessário a gente passar por todos os processos da divina vontade. Não adianta a gente querer pular. Não adianta. Não adianta. Não adianta a gente querer dizer assim, eu não vou passar por isso ou por aquilo. Porque, primeiro, quando nós chegamos na divina vontade, nós estávamos mortos na nossa vontade humana. E nós temos que reconhecer isso. Nós éramos muito autossuficientes, confiantes em nós mesmos, né? Tudo tinha o eu. Então, ele precisava primeiro chamar a gente para fora, tirar a gente da lápide, né? Do sepulcro caiado que a gente era. Depois, ele desamarra todas as correntes, né? Ele desamarra todas as correntes, como ele fez com Lázaro. E depois a gente começa a ouvir a voz dele. Então, tem pessoas que chegam e fica muito apreensivo porque quer ouvir Jesus falar, mas não saiu da pedra ainda. Não saiu da lápide e não quebrou as correntes ainda. Não deixou Jesus quebrar as correntes. Então, quando não se quebra as correntes, aí como é que você vai ouvir Jesus? Como é que você vai ouvir Jesus chamar você para fora? Não tem como, né? Ao ressuscitar a menina, tá vendo? Ó? Ao ressuscitar a menina, tomei-a pela mão com a minha mão direita, chamando-a de novo à vida, e tantas outras coisas que estão registradas no Evangelho, que a todos são conhecidas, né? Então teve outras coisas, né? Quando ele chamou a menina. Nossa, eu acho eu fico emocionada até. Quando eu leio, né, essa Jesus chamar Talita Cumi, né, desperta, a menina estava morta, né, ela estava morta, aquilo ali foi um fato real, ela tinha morrido de verdade, ela não estava dormindo, ela tinha morrido, só que quando Jesus chega lá, naquela casa, e Jesus entra no quarto dela, e Jesus faz Talita Cumi, acorda, menina, levanta. E eu acho muito interessante, quando eu vejo isso, eu fico muito emocionada, porque quando eu tive tuberculose pela primeira vez, eu não era convertida. Né? Eu não era convertida e eu não conhecia nada de Jesus, nada. Só conhecia Jesus de ouvir falar, sem intimidade, né? E eu comecei a ouvir, né, a rezar. O grupo carismático daqui foi, o grupo carismático foi fazer oração e tudo. E teve um dia, eu nunca esqueço disso, teve um dia pela manhã que foi o grupo carismático fazer uma oração na minha casa. E eu tava muito debilitada, muito mesmo. Eu não queria nem levantar da cama, eu não tinha força para levantar da cama.
Eu estava doente de tuberculose, estava com água cortada. A mulher daqui da minha casa que eu morava estava prestes a me jogar na rua, porque eu não tinha benefício, quem pagava aluguel era minha mãe. E a minha mãe não quitou o aluguel, tinha mais de 3 meses que a minha mãe não quitava o aluguel. E a água já tinha cortado. E eu estava numa situação muito complicada. Eu não tinha benefício na época, então eu dependi muitos anos da igreja, da cesta da igreja e de algumas pessoas que trabalhavam na época na prefeitura que me ajudavam também, né? Antigamente aqui tinha muita merenda das escolas, né? E aí as pessoas trabalhavam lá e muitas vezes elas tiravam, elas se compadeciam e tiravam muitas vezes daquilo que sobrava das merendas das escolas, né? Fruta, verdura, essas coisas. E elas traziam para minha casa. Inclusive uma vereadora que é professora, na época que eu fiquei doente, ela trabalhava na escola e ela trazia essas coisas para mim. Ela mandava trazer, né? E nesse dia que o grupo carismático foi lá na minha casa, foram 5 pessoas na minha casa, do grupo de oração, e mais uma pessoa que era minha vizinha na época, que foi quem me levou para Cristo, né? E foi também essa pessoa que cuidou muito de mim, então eu tenho uma gratidão enorme. Ela é como se fosse a minha mãe, né? Ela cuidou muito de mim, ela conseguiu comida para mim, fora o cuidado que ela teve, ela conseguiu uma pessoa para cuidar de mim, para ir limpar a minha casa, eu fico até emocionada quando eu falo, para pegar água assim da casa dela, né? E limpar a minha casa. E eu fico muito emocionada. E aí, no dia que esse grupo carismático foi na minha casa, foi um momento assim único, né? Porque eu me senti como essa Thalita Kumi, sabe? Que tava dormindo, que não conseguia acordar pra vida, que não conseguia encontrar um caminho, sabe? Tipo assim, não consegui encontrar um caminho. E o grupo carismático foi lá na minha casa, e nesse dia, e eu me lembro assim, é visível o fato, né? E eu tava muito debilitada, muito debilitada. O meu espírito realmente estava morto e o meu corpo também estava cansado, debilitado por causa da doença e tudo, e mais outras debilitações também que eu tinha. E aí o grupo carismático veio e começou a fazer oração. E a música que eles usaram para esse momento de oração foi a música do padre Joãozinho, Toca Senhor. E aquela música é o marco da minha história, vamos dizer assim. E aí quando o violão começou a tocar e as pessoas colocaram a mão na minha cabeça, e aí realmente eu adormeci, né, que aqui a gente chama de repouso no espírito. Eu adormeci, eu fiquei mais ou menos ali uns 40, 50 minutos assim, desacordada, né? Desacordada mesmo, desacordada. E eles não encontravam nem pulso, tipo assim, eles se assustaram, ficaram muito assustados, porque acharam que eu tinha morrido. Realmente eu morri mesmo. Ali naquela hora, realmente eu morri mesmo. E foi engraçado, porque nesse momento Jesus me levou para tantos lugares, tantos lugares. Só que não foi essa coisa que as pessoas falam de EQM, sabe? Mas foi uma cura do Espírito Santo mesmo. Foi uma cura do Espírito Santo. Foi Jesus mostrando para mim que ele estava ali todo o tempo, né? Que ele estava todo o tempo ali perto de mim. E aí,
eu estava ouvindo as vozes das pessoas orando e e a minha vizinha começou a gritar falando que eu tinha morrido, né? E aí depois, mais ou menos uns 50 minutos, eu acho. Aí depois eu acordei e daí eu já acordei totalmente diferente. O meu corpo não estava curado, mas o meu espírito estava. E aí eu tive força para passar por um tratamento de tuberculose sozinha. Eu tive força para me separar do meu filho, porque na época que eu fiz tratamento há 18 anos atrás, né? Então, eu tive que me separar do meu filho pequenininho, ele tinha 2 anos, 3 anos mais ou menos, e eu via meu filho pela janela. E ninguém sabe o quanto que é difícil isso, né? Você tá doente e você vê o seu filho passar na sua porta pela janela e ele não poder entrar em casa, né? E você ficar dando tchau ali pra ele, né? Pra ele ir pra escola. E você vê que você tá perdendo muita coisa do seu filho. Eu tive que passar 6 meses separado do meu filho e vendo só ele de longe. Mas eu tive força para passar por isso, por causa desse Talitha Cumi, sabe? Desse despertar que Jesus fez na minha vida. Ali, realmente eu me senti como aquela menina que estava morta e que ele acordou. Eu tinha 25 anos quando eu tive tuberculose. E depois eu tive tuberculose já na comunidade de novo. Mas foi tão diferente na Divina Vontade. Foi tão diferente que eu não senti nada. Eu não tive que me separar dos meus filhos, do meu filho, dos meus filhos. Eu não sofri nada no meu corpo, sabe assim? Eu ficava só enjoada por causa dos remédios, mas foi totalmente diferente. Foi totalmente diferente. Então, essa passagem do Talitha Cumi é uma parte da minha história, né? Então, vamos lá, vamos continuar aqui, para mim ver. E tantas outras coisas que estão registradas no Evangelho que a todos são conhecidas. Quis assistir com a minha presença. Isto ensina, estando fechada a vida futura da igreja na minha, né? Então, a vida futura da igreja é a vida de Cristo. Tem que estar fechada na vida de Cristo, né? E, infelizmente, as pessoas não estão falando da vida de Cristo. Estão só pregando o evangelho bonito, as partes bonitas. O Jesus que ressuscitou, aleluia, né? Só isso que estão fazendo. Mas a vida de Jesus, tudo que Jesus sofreu, não é contado como é contado no livro do céu, como é contado na Valtorta, na vida íntima, né? O modo como deve comportar-se o sacerdote em seu agir, tá vendo? Então, o sacerdote, ele tem que se comportar como Jesus, do jeito que Jesus comportou. Infelizmente, a gente não vê isso. Estas são coisas que se referem a ti, mas, em modo geral, teu lugar próprio o encontrarão sobre o Calvário, tá vendo? O lugar próprio de encontrar Jesus é no Calvário, é na cruz, é no sofrimento. Eu, sacerdote vítima, e levantado sobre o tronco da cruz, quis um sacerdote que me assistisse naquele estado de vítima, né? Então, ele quis um sacerdote, né, que assistisse ele naquele estado de vítima, né? E a gente viu que ele teve um sacerdote, né? Que foi São João, tá vendo? São João foi o sacerdote que assistiu Jesus, né? Que representava a igreja nascente nele,
eu via a todos, tá vendo? Em São João, que representava a igreja nascente nele, Jesus via a todos, papas, bispos, sacerdotes e todos os fiéis juntos, tá vendo? Olha só como é importante o sacerdote, né? Porque através do sacerdote João, né? Que ele fala aqui, ó, vou voltar lá pra gente ver, ó, que foi São João, né? Então, São João foi o sacerdote que assistiu. João foi o sacerdote que assistiu Jesus, né? No, na vida dele, né? Quando ele, no estado dele de vítima, né? João, ele ficou o tempo todo com Jesus, né? Ele ficou o tempo todo com ele. Tanto é que João, né? Foi quem cuidou de Nossa Senhora, né? Foi quem cuidou de Nossa Senhora, foi o discípulo de Nossa Senhora, foi quem cuidou de Nossa Senhora, era o discípulo amado, era o discípulo que mais consolava Jesus, né? Tipo assim, mais consolava Jesus. E a gente vê que a gente precisa desse consolo, a gente precisa também desse consolo, né? Padre Pio encontrou a Cleonice para consolar ele nas amarguras, para estar com ele, para dar força, né? E João foi esse que estava junto com Jesus. Aí, ó, João, vítima que foi São João, que representava a igreja nascente. Então, São João foi o que representou a igreja nascente nele. Eu via, em São João, Jesus via todos os papas, bispos e sacerdotes e todos os fiéis juntos, e ele, enquanto me assistia, oferecia-me como vítima para a glória do Pai e para o bom êxito da igreja. Então, olha o papel de São João. Ele assistiu à oferta de Jesus como vítima e ele oferecia ao Pai. Olha só. E para o bom êxito da igreja nascente, né? Então, por isso que o Apocalipse foi revelado a São João, né? A São João. É incrível isso. Isto não aconteceu por acaso que um sacerdote me assistisse, tá vendo? Nesse estado de vítima, senão que tudo foi um profundo mistério, né? Então a gente pode até pensar, mas tipo assim, quem não entende isso aqui, quem não lê o livro do céu, não sabe nem por que São João estava lá, né? Não sabe nem por que ele foi a pessoa que mais teve força para ver Jesus no estado de vítima, sendo oferecido, né, por nós, por ele também, por nós, e ao mesmo tempo foi quem ajudou Nossa Senhora, foi quem cuidou dela, né? Tá vendo? Em um profundo mistério predestinado desde ao eterno na mente divina, né? Então esse mistério todo já tinha sido desejado por Deus, né? Jesus já sabia para que ele veio, né? Por isso que ele abriu mão da divindade para fazer a vontade de Deus, para viver na divina vontade, para ser a divina vontade na terra, para a gente entender que a gente pode igual a ele. Significando que, ao escolher uma alma vítima, pelas graves necessidades que na igreja há, um sacerdote, vamos aqui, um profundo mistério, um profundo mistério predestinado desde o eterno, na mente divina, significando que, ao escolher uma alma vítima pelas graves necessidades que na igreja há, por isso que a igreja, eu creio firmemente que a igreja até hoje ainda tem almas vítimas, né? Os inocentes, as crianças abortadas, os mártires, os sacerdotes que morrem, né?
que dão suas vidas pela igreja, né? Eu creio que Jesus, ele precisa disso, né? Na igreja. Há um sacerdote, que na igreja há um sacerdote me ia oferecia, lá oferecia, assiste-a, ajude-a e encoraje-a a sofrer, né? Então, tem que ter esse encorajamento, por isso que tem que ter as almas vítimas para a igreja. Porque se não tiver quem sofra pela igreja, a igreja não vai ser purificada, né? Se não tiver almas vítimas, porque foi o sofrimento de Jesus que nos deu a redenção. Não foi as fases boas de Jesus, foi o sofrimento, foi a cruz, foi o Calvário. Então, por isso que tem que ter essas pessoas que sofrem pela igreja para encorajar a igreja. Se estas coisas são compreendidas, está bem, eles mesmos receberão o fruto da obra que prestam, como São João. Quantos bens não recebeu por ter me assistido no Monte Calvário, né? Então a igreja, ela precisa entender, né? Tem que ter esse entendimento. Mas como é que a igreja vai entender que tem que ter uma vítima, que tem que passar pelo sofrimento, né? Se eles não conhecem essas verdades, né? Aí é onde entra o papel do Filho da Divina Vontade, que precisa aproveitar essas verdades, liberar a palavra criativa, para que hajam pessoas na igreja, né? Almas vítimas, almas que assistam esse Calvário. Nós, filhos da Divina Vontade, nós estamos assistindo o Calvário da igreja, esse processo de purificação da igreja. Só que não é só isso que Jesus quer, que a gente fique só assistindo, né? Ele quer que a gente também atue como ele, né? Que a gente seja também como ele, como João, porque se a igreja entender o bem que é passar por esse processo, né? E o para quê de tudo que está acontecendo na igreja, aí vai vir essa nova igreja, né? Esse novo tempo, vamos dizer assim. Se em troca não, né? Então, se a igreja não entende, se em troca não fazem outra coisa que pôr minha obra em contínuos conflitos, desviando meus mais belos desígnios. Então, vamos entender, se a igreja, né, não entende que precisa passar por esse processo, que precisa repetir essa vida de Cristo, né, que todo o corpo da igreja precisa repetir essa vida de Cristo, bispos, papas e os fiéis, né, tem que repetir a vida de Cristo. Então, se a igreja não entende isso, então vai perder os bens, né, que essa graça produz, né, que é justamente isso que ele está falando, né. Se não entende, se a igreja não entende, se os fiéis, se os papas, se os bispos, se os padres não entendem que tem que passar pelo Calvário, que tem que passar pelo sofrimento, então vai perder os bens, né, que é gerado desse Calvário, né. O que foi que gerou o Calvário de Cristo? Foi a nossa salvação. Além disso, minha sabedoria é infinita, tá vendo? Além disso, minha sabedoria é infinita, e ao enviar alguma cruz à alma, para santificar-se, tá vendo por que Jesus envia a cruz à alma? Para a nossa santificação. Para santificar-se, não só toma uma, senão 5, 10, quantas me aprazem, a fim de que não só uma, senão todas estas juntas se santifiquem. Então, quando nós aceitamos a cruz, nós, filhos da Divina Vontade, nós estamos fazendo isso por todas as almas que não fazem.
E essas almas, através de nós, vão ser santificadas. Mesmo que elas tenham que ir para o purgatório, né? Para completar o resto lá, mesmo que aconteça isso. Mas elas vão ser santificadas, né? Porque a salvação, Jesus já comprou a preço de sangue, que foi através do Calvário. A santificação é feita pelo entendimento, pela aceitação da cruz, né? Das cruzes, né? Então, a resignação, porque assim, você tem que entender o que é se resignar, né? Você pode chorar, como eu acabei de chorar, lembrando, né, dessa fase da minha vida. Você pode chorar, você pode desabafar com Jesus, mas você tem que se resignar. E essa resignação do Filho da Divina Vontade vai gerar santificação para todas as almas. Então, elas podem ter, tipo assim, pode até ir para o purgatório, mas elas vão ser tocadas para se converter, porque a salvação Jesus já comprou. Agora, a santificação tem que vir do querer humano, né? Tem que vir da nossa vontade humana. A gente tem que querer se santificar. Só que aí é onde entra o papel do Filho da Divina Vontade, né? Como no Calvário não estive eu só. Tá vendo? No Calvário Jesus não esteve só. Como no Calvário não estive eu só. Além de ter um sacerdote, tive uma mãe, né? Além dele ter o sacerdote, que foi João, o sacerdote João, ele teve Nossa Senhora, ele não ficou só, né? Por isso que nas nossas cruzes, no nosso Calvário, quando a gente passa, nós, filhos da Divina Vontade, nós não estamos sós. Jesus, ele sempre coloca alguém. Ele coloca sempre o Cirineu para nos ajudar, né? Aí, ó, tive amigos e até inimigos, né? Ele teve amigos e até inimigos, que ao ver o prodígio de minha paciência, muitos creram em mim, como o Deus que era, e se converteram, tá vendo? Através do prodígio da paciência de Jesus, por Jesus passar por tanta coisa, até os inimigos foram alcançados, né, por essa paciência, por esse ato. É por isso que os atos na Divina Vontade são importantes. Se eu tivesse estado só, teriam recebido estes grandes bens, tá vendo? Ele não estava só. Ele teve João, ele teve Nossa Senhora, ele teve os amigos e até os inimigos, né? Porque quando eles condenaram Jesus, colocaram Jesus na cruz, teve um para quê. Jesus aceitou aquilo para poder nos salvar, para poder nos colocar a salvo, né? E até os inimigos foram beneficiados. O único que não teve esse benefício foi Judas, porque ele se precipitou por livre e espontânea vontade. Assim como qualquer um pode se precipitar por livre e espontânea vontade. É a pessoa que se coloca, que se destina a ir para o inferno. Não é Deus que coloca a gente no inferno, ele permite, mas a gente tem que entender, né? Ele permite, se a pessoa é obstinada, se a pessoa não quer mudar de jeito nenhum, né? Então ele respeita o livre-arbítrio da pessoa. Mas ele não esteve só. E todo aquele ato não gerou sua salvação. O sofrimento de Jesus não gerou sua salvação, e gerou a santificação também para aqueles que estavam abertos à santificação, né? Então, os nossos atos na Divina Vontade vai servir para aqueles que estão abertos à santificação. Para aqueles que estiverem abertos, essa graça vai chegar, esse orvalho benéfico, né, de tudo que a gente passa vai chegar para eles também. Porque nós temos que entender que a salvação Jesus já conquistou, não é a gente que salva. Jesus já salvou. Agora a santificação é nos nossos atos, é o nosso testemunho, repetindo a vida de Jesus,
né? Mas quem pode dizer tudo o que me disse e explicar os mais minuciosos significados? Aí ela fala, né? Dizei-o o melhor que pude, como na minha rusticidade soube dizê-lo, né? Então ela explica o melhor que ela pôde. O resto, espero que o Senhor faça, iluminando-os para fazê-los compreender o que eu não soube manifestar bem, né? Então, eu faço das palavras de Luiz as minhas, né? Aquilo que eu não soube manifestar bem nessa meditação, eu deixo no Fiat. Mas eu creio que vocês entenderam, que vocês vão entender assistindo esse vídeo, né? O quanto que é importante os atos da divina vontade, o quanto que a gente precisa entender que a salvação foi para todos. Agora, a santificação é para todos, mas tem a escolha da pessoa, né? Tem a escolha. Então, isso é importante a gente entender. Amém. Fiat.